Temos a satisfação de registrar a presença de pró-reitores, diretores de centro, chefes de departamento, coordenadores de curso de graduação e de pós-graduação, professores, funcionários, estudantes e convidados que se encontram prestigiando esta cerimônia. Com a palavra, o professor José Ivonildo do Rego, magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para proceder à abertura oficial. Bom dia a todos. É com enorme satisfação que declaro aberta esta sessão solene, que tem como objetivo empossar as professoras Ana Lúcia Assunção Aragão e Maria Lucia Silva nos cargos de diretora e vice-diretora, respectivamente, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, para o quadriênio 2007-2011. Neste momento, a diretora do Centro, da gestão que ora se encerra, professora Maria Arlete Duarte de Araújo, homenageia os servidores responsáveis pelas chefias das unidades administrativas vinculadas diretamente à direção do CCSA. Convidamos o servidor Francisco Olinto da Silva, chefe do setor de execução orçamentária, para receber a placa com os seguintes termos. A diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, que lhe confere a Portaria 415/2003, de 8 de julho de 2003, resolve elogiar o servidor Francisco Olinto da Silva pelo trabalho competente de concepção e implementação das informações e controles orçamentários financeiros e pela seriedade com que executa as operações contábeis no setor de execução orçamentária do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, período 1999 a 2007.
Passamos a palavra ao professor José Ivonildo do Rego, magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Solicito ao mestre de cerimônia para proceder à leitura do termo de posse. Termo de posse, cargo de direção. O magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor doutor José Ivonildo do Rego, tendo em vista o disposto no artigo 13 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, considerando o artigo 23 da Resolução número 15 do Conselho Superior Universitário, de 12 de dezembro de 1997, publicada no Boletim do Serviço, número 6, de 2 de março de 1998, empossa, nesta data, para exercer o cargo de diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Ana Lúcia Assunção Aragão, e para o cargo de vice-diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Maria Lucier da Silva, nomeadas através das portarias 466 e 467/2007 da Reitoria, de 9 de julho de 2007, publicadas no Diário Oficial da União, número 133, de 12 de julho de 2007, seção 2. As servidoras apresentaram os documentos exigidos por lei e prestaram compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como comprometeram-se a observar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1171, de 22 de junho de 1994, anexando a este termo declaração de bens e rendimentos e, ainda, declaração quanto ao exercício ou não de cargo ou função pública. Para constar, lavrei o presente termo, que vai assinado pelo magnífico reitor e pelas empossadas. Natal, 12 de julho de 2007. José Ivonildo do Rego, reitor. Solicito a professora Ana Lúcia Assunção Aragão, bem como a professora Maria Lucier Silva, a procederem à assinatura do respectivo termo de posse. Decorridos 8 anos à frente do CCSA, chego ao final do meu segundo mandato e passo a nobre tarefa de condução à minha querida amiga, professora Ana Lúcia Assunção Aragão, companheira de lutas e de crenças sobre o papel da universidade pública, que, na companhia da professora Maria Lucier da Silva, terá o desafio de consolidar
e inovar um conjunto de iniciativas no âmbito do centro. Ao assumir o meu segundo mandato, em 2003, muitos desafios se colocavam. Inserir o centro mais ativamente na totalidade da UFRN no contexto local, dinamizar a atividade de pesquisa e extensão, dotar o centro de uma estrutura de apoio à atividade de pesquisa, elevar a qualidade do ensino, incrementar a produção científica, elevar a titulação docente, implementar um projeto editorial e cultural, ampliar as bases de pesquisa, envolver os estudantes de forma mais ativa nas atividades de ensino, pesquisa e extensão e, por fim, renovar procedimentos de gestão e de controle dos recursos públicos. Ao viabilizarmos a participação e organização de eventos, seja de alunos, professores ou servidores, a preocupação sempre foi de tornar o CCSA um espaço universitário efervescente, de amplas discussões e debates. Sempre acreditei que o papel de uma instituição universitária é abrigar o debate, a livre discussão de todos os temas do interesse humano, a permissão e o incentivo para que brotem as 100 flores, numa paráfrase à célebre máxima do presidente Mao Tse-tung. Ao resgatar um espaço para a racionalidade substantiva em várias iniciativas desenvolvidas, a valorização do mérito através das premiações, os programas de capacitação, o respeito ao direito do outro de ser informado, a adoção de programas culturais e dos momentos comemorativos, o eixo central foi a consolidação de um ethos organizacional capaz de unir, de dar unidade, de dar um sentido corporativo, um sentido de pertencimento a todos os que fazem o CCSA. As ações fizeram, assim, parte de um projeto de desenvolvimento organizacional na perspectiva de que, no dizer de Weick, organizar se define como uma gramática validada por consenso para reduzir a ambiguidade mediante condutas razoáveis entrelaçadas. A excessiva fragmentação das áreas do conhecimento, se por um lado aprofunda e avança o saber, por outro pulveriza visões de mundo, dificultando uma visão de conjunto. Assim, fortalecer a ideia de conjunto é fundamental para a consolidação de um centro acadêmico forte no interior da instituição. É claro que a coesão da organização não é somente articular atividades. Também se necessita de criar significados compartilhados acerca dos fatos da realidade cotidiana e a possibilidade que os indivíduos tenham expectativas comuns sobre os comportamentos dos demais. Agradecimentos a todos os dirigentes da UFRN por encaminharem em tempo hábil as demandas do centro e por darem às suas reivindicações a atenção devida. Em especial a Gustavo, que dentro das limitações estruturais da Superintendência de Infraestrutura, sempre encontrou uma forma de nos atender. Agradecimentos também à Anete, a arquiteta do CCSA, como a chamamos de forma carinhosa, que com sua régua e compasso deu forma aos nossos projetos. A FUNPEC, na pessoa do seu superintendente, professor José Luiz, que nunca mediu esforços para encontrar soluções para os problemas do CCSA. Ao magnífico reitor, professor José Ivonildo Rego, pela forma cortês e atenciosa com que sempre fomos atendidos, colocando de lado eventuais divergências políticas e pondo em tela de juízo os superiores interesses institucionais da UFRN. Portanto, a todos estes e àqueles que aqui não foram mencionados, ficam aqui o meu reconhecimento e a minha gratidão, consciente que sempre fui de que uma boa gestão não se faz sem a ajuda e a colaboração de uma boa equipe de trabalho. E, por fim, não poderia deixar de agradecer ao professor Djalma Freire Borges, meu companheiro, parceiro de tantas jornadas e de tantos ideais, que sempre representou e representa um porto seguro para minhas inquietações e que sempre foi o maior incentivador na minha carreira universitária, por acreditar tanto na minha capacidade de trabalho. Agora, uma palavra final. Concluindo 8 anos de mandato, algumas certezas e inquietações. Entre as certezas, destacaria a convicção
de que a carreira de professora e gestora não se fez sem deixar marcas na minha forma de ver o mundo, de perceber a realidade e de posicionar-me no contexto social, político e cultural. A crença na capacidade do professor de articular diferentes saberes e, em decorrência, transitar entre diferentes mundos. A revelação do quanto ser docente me trouxe múltiplos prazeres de descobrir, de orientar, de influenciar, e a reafirmação da crença de que é possível fazer uma gestão pública séria e marcada pela transparência e participação. Entre as inquietações, salientaria: no meu exercício docente de gestora, poderia ter feito melhor? Quais as opções que deixei de contemplar e que poderiam ter resultado em práticas docentes e de gestão diferenciadas? Pois, dominada por esses sentimentos de inquietação, que tenho a compreensão de que a atitude mais sensata a adotar é a de que somos eternos aprendizes na vida. Já vimos um pouco de muitas coisas, mas ainda podemos ver muito de muitas coisas. O futuro delinear-se-á à medida em que formos juntando as escolhas que serão feitas, o esforço empreendido na consecução dos objetivos traçados, a renúncia às coisas que não foram objeto da nossa escolha e, principalmente, em função da nossa disposição para explorar todas as contradições e possibilidades que a vida nos reserva. Pois, como disse o poeta, navegar é preciso. Muito obrigada a todos. Obrigada em especial à comunidade do CCSA pela confiança, pelo carinho da homenagem que hoje me prestaram. Muito obrigada. Com a palavra, a professora Ana Lúcia Assunção Aragão, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Professor José Ivonildo Rego, magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professora Maria Arlete Duarte de Araújo, diretora do CCSA. Professora Maria Luciê da Silva, vice-diretora eleita do CCSA. Professor Cássio de Freitas Barreto, chefe do Departamento de Ciências Administrativas, aqui representando os demais chefes de departamento, coordenações de curso de graduação e de pós-graduação e as unidades suplementares. A Damiana André da Silva, servidora do Departamento de Educação, aqui representando os demais servidores do CCSA. Caio Vitor Barbosa Ribeiro, presidente do Centro Acadêmico do Curso de Direito, representando nesta solenidade os demais centros acadêmicos e alunos do CCSA. Demais autoridades aqui presentes, caros professores, servidores, alunos, amigas, amigos, familiares, convidados, parentes próximos. Bom dia. É com responsabilidade, firmeza e entusiasmo que assumimos a direção do CCSA, gestão 2007 e 2011, juntamente com a professora Maria Luciê da Silva, do Departamento de Economia, uma pessoa em quem reconhecemos as condições ideais de companheirismo, dedicação, empenho e zelo com a coisa pública, necessárias para me ajudar a conduzir o CCSA a patamares ainda mais elevados de excelência acadêmica. Responsabilidade que advém do apoio que recebemos dos professores, dos funcionários e dos alunos durante o processo de consulta à comunidade do CCSA e de escolha no CONSEC. Mesmo sendo chapa única, apresentamos nossas ideias por entendermos que o espaço da universidade é o espaço do debate e da crítica e porque estávamos cientes de que não nos bastava ganhar, e sim contar com o apoio expressivo da comunidade do CCSA. Essa foi a nossa preocupação. Afinal, desenvolver um projeto de gestão universitária não é possível sem o apoio de todos que compõem o CCSA. Obtivemos 70% dos votos dos professores, 82% dos votos dos servidores e 11% dos votos dos alunos, percentual considerado normal dentro da margem costumeira de participação deste segmento,
numa clara demonstração de confiança. No CONSEC, obtivemos quase a totalidade dos votos, o que nos permite ter a firme crença de que poderemos contar com esse apoio durante os próximos 4 anos. Entendemos esse apoio, principalmente, como reconhecimento inquestionável da comunidade do CCSA ao trabalho desenvolvido na gestão 2003-2007 pela professora Maria Arlete, na condição de diretora do CCSA. Muito mais que diretora, uma grande amiga, a quem respeito e admiro integralmente como pessoa e como profissional, e que acreditou no meu trabalho para partilharmos uma gestão que foi marcada pela clareza, pela transparência, pelo rigor com a coisa pública, pelo respeito à pluralidade de pensamento, pelo atendimento humano e igualitário às diferentes unidades, pelo compromisso com a instituição pública, pelo empenho em dar visibilidade do CCSA no conjunto da UFRN, pela preocupação com o trabalho coletivo, tendo como foco os interesses e a missão da instituição. Princípios pelos quais pretendemos pautar a gestão que ora se inicia. Entendemos que a aceitação do nosso nome para dirigir o CCSA é também a expressão do reconhecimento ao trabalho que assumimos na vice-direção desse centro, quando procuramos ser um ator atuante na construção de um centro acadêmico forte e respeitado no âmbito da UFRN, procurando compatibilizar as diferentes racionalidades das diversas unidades que compõem o CCSA. Este duplo reconhecimento nos encoraja a continuar trilhando o caminho da seriedade, do trabalho responsável e comprometido com o desenvolvimento do CCSA e com a defesa da universidade pública. O conjunto de propostas que apresentamos para a gestão que ora se inicia reafirma os nossos 2 grandes compromissos. O compromisso de consolidar o nosso centro no âmbito da UFRN, no contexto local, regional e nacional, balizado pela defesa da universidade pública, pela reafirmação do respeito à pluralidade de pensamento e pela preocupação em materializar o compromisso social da universidade. E o compromisso de inovar, através de ações que assegurem o avanço acadêmico, administrativo e político do CCSA. De partida, uma correta compreensão do contexto atual se faz necessário. Assim, as nossas ações acadêmicas e administrativas não podem deixar de levar em consideração, no seu processo de formulação, de implementação e de avaliação, os condicionantes externos, tais como as modificações ocorridas no mundo do trabalho, que criam fortes pressões para os novos modelos de formação, as mudanças ocorridas no papel do Estado, exigindo de suas estruturas orgânicas um novo modelo de gestão pública, o Plano de Desenvolvimento da Educação, formulado pelo MEC, que coloca novos desafios para as instituições públicas de ensino superior, a consolidação dos processos avaliativos internos e externos, a lógica de competição que se enraizou nas instituições em detrimento da lógica de solidariedade, a importância crescente em fazer com que a universidade cumpra efetivamente a sua missão social em toda a sua plenitude. Por outro lado, também não podemos deixar de mencionar os condicionantes internos, tais como orçamento reduzido, infraestrutura ou estrutura física insuficiente, salas de aula pouco amigáveis ao trabalho do professor, a sobrecarga de trabalho, os salários reduzidos e as novas exigências formativas. O desenvolvimento dessas ações não deve perder o foco da qualidade de ensino sempre defendida para a educação nacional, com mais tempo para a pesquisa e para a busca de novas metodologias de ensino e de avaliação. É nesse contexto, pois, que teremos que trabalhar. Mas isso não nos assusta. Apenas reforça o sentimento de que será preciso trabalhar muito para a concretização das nossas propostas. Aliás, a relação de 18 alunos por professor ao longo de 5 anos, pretendida pelo REUNE, há muito tempo nós já a praticamos aqui no CCSA. A nossa relação atual é de 19,86 alunos por professor, excetuando-se os cursos
nessa soma total, não está incluído os cursos de educação à distância. Essa relação é de cursos presenciais. Dessa forma, gostaria de ressaltar algumas das ações que devem mobilizar nossas energias nos próximos 4 anos. No campo do ensino, nível de graduação, nosso esforço será de apoiar a elaboração e reformulação e implantação de projetos políticos pedagógicos nos cursos de graduação que favoreçam a formação mais diversificada, esquemas curriculares mais flexíveis, diferentes módulos temáticos e orientação por perfis ou habilitações em uma mesma área de conhecimento. Ao mesmo tempo, continuaremos a investir na melhoria da infraestrutura das atividades da graduação, na adequação de condições didático-pedagógicas, artísticas e culturais, procurando promover atividades de qualificação de professores nas diversas áreas do conhecimento e didática especial orientada à área de conhecimento específica, com foco nas dimensões críticas de ação docente na contemporaneidade e ação docente na organização do ensino e práticas de ensino. Com a mesma atenção, procuraremos incentivar o professor a formular projetos de inovação didática e de melhoria da qualidade do ensino. Um foco de atenção especial será dirigido para incentivar as formas diversas de programas de cooperação e intercâmbio para a qualificação docente, desenvolvimento de estudos e pesquisas e outros projetos de interesse do centro. Envolver de uma forma ainda mais forte os professores e alunos neste projeto é o nosso objetivo. Importante ressaltar, pelo seu papel na melhoria das condições de trabalho dos professores, o esforço que teremos que fazer para equipar o NEPSA 2, que se encontra em fase final de processo licitatório. Neste sentido, quero deixar aqui registrado que, dado o volume de recursos envolvidos e a limitação do orçamento do CCSA, será imprescindível o apoio da reitoria. Já. Em público, com várias testemunhas. No campo da extensão, dando continuidade ao vigoroso trabalho que já vinha sendo feito, nossa meta é aprofundar ainda mais as diferentes ações extensionistas, consagrando fortemente o compromisso social do CCSA. Assim, está no nosso horizonte de preocupações ações que serão dirigidas para ofertar cursos que visem o desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional de egressos da UFRN, ao mesmo tempo que possibilite a qualificação profissional em áreas de interesse estratégico no estado do Rio Grande do Norte. Consolidar a revista Interface, Desafios Sociais e Educação em Questão, e continuar apoiando a revista Inverbes. Estimular e divulgar a prestação de serviços de natureza diversa à comunidade, consultorias, ações de capacitação, de avaliação, estudos, controles de qualidade, serviços jurídicos, etc. Ampliar o programa de cursos livres da UFRN e do CCSA. Apoiar eventos de natureza acadêmica, artística e cultural, promovidos por alunos, professores e funcionários. Continuar apoiando a oferta de programas de cunho fortemente social, a exemplo do curso que está sendo gestado em Ciências Contábeis para o movimento dos Sem Terra. Em relação aos discentes, razão primeira das nossas ações, nosso compromisso é o de assegurar o funcionamento das empresas júniores, de modo a maximizar o desenvolvimento profissional e pessoal do universitário, complementando sua formação acadêmica e prestando serviço à comunidade. Discutir uma política de estágio com instituições públicas e privadas, respeitando a diversidade das áreas de formação profissional e assegurando a participação de representantes dos diversos cursos. Apoiar o exercício da representação estudantil em todas as unidades do CCSA. Continuar apoiando as iniciativas estudantis da promoção de atividades culturais, artísticas e recreativas. Entendendo que nosso compromisso não se restringe às ações acadêmicas, nossa gestão continuará colocando em pauta um conjunto de iniciativas na área de administração,
pois entendemos que a atividade fim só se viabiliza quando a atividade meio funciona de forma eficaz e dá respostas que a comunidade demanda. Assim sendo, entre as ações voltadas para os servidores, destacaria a manutenção de um programa permanente de qualificação dos nossos servidores técnicos administrativos, o apoio ao exercício da representação dos servidores técnico-administrativos em todas as unidades do CCSA, a reativação do Fórum Permanente de Discussão das Questões Relativas aos Recursos Humanos para propor políticas, programas e ações. Em relação às unidades suplementares, nossas ações serão dirigidas para a manutenção e apoio à revitalização do NUT Seca, a manutenção do apoio às atividades do NEI, referência obrigatória em nosso Estado em educação infantil, a manutenção do apoio às atividades da Oficina de Tecnologia Educacional, que, em função do trabalho que executa, não é apenas um patrimônio do CCSA, mas se constitui um patrimônio da própria universidade. Manutenção do apoio às atividades do Núcleo de Assistência Jurídica. Em termos de gestão do orçamento, nosso compromisso é com a manutenção de todas as práticas em uso do CCSA. No entanto, o Centro demanda de uma ação muito forte na melhoria de sua infraestrutura física, que, pelo volume de recursos, mais uma vez, não poderá ser resolvida apenas pelo CCSA. Nesse sentido, se faz necessário um compromisso claro e firme da reitoria na direção da sua resolutividade. Passo a enumerá-las sem ter a pretensão de esgotar a pauta. Nos próximos 4 anos, precisamos construir e equipar a unidade 2 do Núcleo de Estudos e Pesquisa do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, destinado a abrigar bases de pesquisa e salas para professores. Construir, finalmente, a nossa cantina do setor de aulas 5, do setor de aulas 5, que já está em fase final de processo licitatório. Pintar e urbanizar o setor de aulas 1, uma vez que conseguimos, na gestão da professora Arlete, com o apoio da reitoria, pintar e urbanizar o setor de aulas 5. Precisamos agora de fazer isso no setor 1. Investir na substituição de todas as janelas dos setores de aula, de modo a que melhore as condições de ventilação. Ampliar a estrutura física para a sala de aulas. Melhorar as condições pedagógicas das nossas salas de aula. Isso aqui é apenas o início de uma pauta. Finalmente, entendemos que a gestão do CCSA deve estar estreitamente articulada com o desenvolvimento da UFRN e, ao mesmo tempo, inserida criticamente na realidade, notadamente, do Rio Grande do Norte. Nesse contexto, o CCSA deve desempenhar um papel importante na reflexão e na proposição de alternativas para o enfrentamento dos graves problemas que afetam a sociedade. Como é fácil constatar, a nova gestão terá muitos desafios pela frente e precisará do apoio de toda a comunidade do CCSA, professores, servidores, alunos, bem como do apoio institucional da reitoria. O esforço de consolidação de um projeto democrático é uma tarefa coletiva que deve mobilizar todos. Mas estamos conscientes do importante papel que a direção do centro deve exercer nesse projeto. Não nos furtaremos de exercê-lo. A confiança depositada em nossos nomes, no meu, da professora Maria Lucier, será objeto de balizamento para as nossas ações cotidianas e fará com que o compromisso com o CCSA seja permanentemente reafirmado. Agradeço à amiga Arlete pela confiança e pelo respeito. Agradeço especialmente pelos ricos ensinamentos sobre gestão pública, sobre caráter, sobre integridade, sobre lealdade, sobre amizade, sobre paciência e agradeço principalmente pelo sorriso, pela palavra de carinho e pela atenção sempre presentes. Agradeço à minha mãe,
que hoje, por um problema de saúde, não pôde estar aqui presente, Francisca, que sempre acreditou em mim e sempre me ensinou que o melhor que podemos deixar para uma pessoa é a sua formação, o seu caráter, a sua integridade e a sua educação. Agradeço às minhas filhas, Ana Cecília, Aline, Isabelle, por serem minha vida, minha alma, meu porto seguro entre tantos balanços desse mar. A vocês e à minha mãe, deixo a gratidão da aprendizagem de ser filha, mãe e amiga. Agradeço vocês também o apoio e incentivo, importantes para que hoje eu possa estar aqui. Agrego e amplio esse agradecimento para os meus genros, que agora fazem parte da família, Anderson Trindade, Anderson Tavares e o Igor Mota. Tem que duplicar, né, a família. Agradeço às minhas amigas e amigos conquistados na UFRN, espaço sempre tão conturbado e de difícil relação, mas que nos permite identificar pessoas iluminadas, brilhantes, companheiras, solidárias, por todo o apoio e incentivo recebidos. Agradeço às minhas amigas e amigos fora do contexto da UFRN, a pessoas com quem eu tenho uma relação extremamente próxima, que representam e representaram para mim épocas muito difíceis, o seu Luciano, Dona Lila, o Alexandre, a meus familiares e parentes, pelo carinho e compreensão ao dividirmos e partilharmos alegrias e minimizarmos tristezas. Espero continuar contando com esse apoio, que é importante para poder segurar o apoio daqui. A estes e a todos que não foram aqui mencionados, deixo meu agradecimento, a minha gratidão. Finalmente, em meu nome, em nome de Lucier, agradeço a todos aqui presentes e aqueles que confiaram nos nossos nomes para a direção do CCSA. Muito obrigada. Com a palavra, o professor José Ivonildo do Rego, magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor Arlete, que ora termina o período de 8 anos à frente da direção do CCSA. Professora Ana Lúcia, que ora acaba de tomar posse. Professora Lucier, toma posse também juntamente com a professora Ana Lúcia, na condição de vice-diretora. Professor Cássio de Freitas, aqui representando todos os chefes de departamentos e coordenadores de cursos de graduação e pós-graduação deste centro. A servidora Damiana André da Silva, aqui representando os demais servidores do centro, em cujo nome eu quero cumprimentar todos os servidores aqui presentes. Ao aluno Caio Vitor, presidente do Centro Acadêmico do curso de Direito, e em cujo nome eu quero cumprimentar todos os alunos, todos os estudantes aqui presentes. Professora Kênia, presidente da nossa associação docente, e em cujo nome eu quero cumprimentar todos os colegas professores aqui presentes. Professora Ângela Cruz, nossa vice-reitora. Quero cumprimentar também todos os membros da nossa equipe, que são vários aqui presentes, mas quero cumprimentá-los através da professora Célia Ribeiro, que é a nossa chefe de gabinete, já foi diretora desse centro, da professora Terezinha Saldanha, que é a nossa diretora do DMP e é professora do Departamento de Contábeis, professora Betânia, que é a presidente da nossa Compev, e a professora Márcia Gugel, que é a nossa pró-reitora, acho que é a nossa pró-reitora adjunta de pós-graduação. Quero cumprimentar os convidados, os familiares e amigos das professoras Ana Lúcia, Lucier e de Arlete, hoje aqui presentes.
Bom, eu vou tentar falar pouco, porque eu acho que foram 2 belos discursos aqui que nós ouvimos hoje, e eu não quero estragar. Mas... Calma. Mas o momento de uma posse é um momento, acho, muito interessante de se fazer uma avaliação, um balanço e uma reflexão do percurso feito. E também é um momento de se refletir sobre os desafios que se colocam para a frente. Eu creio que a professora, eu quero começar, permita-me, a professora Ana Lúcia, eu quero começar me dirigindo à professora Arlete. Ela fez, de fato, uma excelente reflexão sobre a gestão dela, mas eu acho que, inclusive, um diálogo muito interessante entre o papel do gestor e do professor para uma instituição universitária. Eu quero aqui me associar, de fato, à reflexão que ela fez e aos depoimentos sobre o trabalho que ela tem feito, que ela fez durante esse período à frente do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Aqui dá depoimentos feitos por professores, servidores e alunos no início da sessão, na surpresa que reservaram à professora Arlete. Nós convivemos os últimos 4 anos, todos sabem que nós disputamos a eleição de reitor no meu 2º mandato, e eu pude acompanhar de perto, de fato, a forma cuidadosa e séria como ela geriu o Centro de Ciências, o CCSA, em especial nesse período que eu estive à frente, e pude acompanhar muito mais de perto. Tá? Eu, de fato, endosso embaixo todos os depoimentos aqui. Ela fez um trabalho importante que se tornou uma referência fundamental para esse centro. Agora, eu queria dar um destaque mais forte ainda, que eu considero importante, é a contribuição que a Arlete deu ao debate nesse período. Quer dizer, ou seja, nesse período que eu estive à frente da reitoria, quer dizer, na discussão das grandes questões da nossa instituição, seja nos colegiados superiores, nos momentos que nós estávamos discutindo no conjunto dos dirigentes, em todos os momentos. Eu acho que ela, de fato, qualificou esse debate, e aí eu ressalto como uma contribuição extremamente importante, porque esse também é o papel de um dirigente universitário. E eu não tenho dúvida de que, de fato, ela ajudou e qualificou bastante o debate na nossa instituição. Então, é uma contribuição não só para o CCSA, mas para o conjunto da nossa instituição. Muito bem, professora. Aqui eu quero, em nome da universidade, agradecer enormemente o trabalho e a contribuição que você deu à nossa instituição nesse período. Eu acho que obrigado é pouco. Agora eu quero me referir um pouco à professora Ana Lúcia e quero ficar com essa lista dela antes que ela venha a querer aumentá-la e completar. Mas eu conheço bem Ana Lúcia e Lucier, eu pude acompanhar de perto Ana Lúcia na condição de vice-diretora e Lucier em alguns momentos nos colegiados superiores, em especial também na CPDI. Eu creio que o centro está garantido, de fato, a continuidade de um bom trabalho, ou seja, do que vem sendo feito à frente do centro. Então, eu acho que são 2 pessoas que têm compromissos com a instituição e que, eu não tenho dúvida, que vão continuar garantindo que o CSSA vai estar ativamente participando das grandes discussões da universidade. Eu acompanhei atentamente a reflexão feita pela professora Ana Lúcia e as questões que ela colocam como questões a serem continuadas e novos desafios que temos aí para o centro. Eu quero dizer que, de fato, essa é uma agenda com a qual nós estamos trabalhando. Na discussão do plano de gestão, essas preocupações fazem parte da nossa agenda, que é uma agenda também discutida pelo conjunto da nossa instituição. A reflexão que ela faz sobre o Reúne, eu acho que é algo extremamente importante. É fundamental estar atento que o Reúne é uma oportunidade ímpar de se discutir a nossa graduação, quer dizer, certamente, acho que seja quais forem os problemas que ele tem, mas só o fato de colocar a graduação na agenda das nossas instituições, eu acho que é algo extremamente importante. E as questões, eu considero fundamentais, as questões das melhorias
de melhoria das condições de trabalho, seja dos docentes, dos servidores técnicos e, de forma muito especial, dos ambientes de ensino, dos nossos setores de aulas. De fato, está em andamento todo um processo de recuperação do setor 5, que era o setor, de uma certa forma, que tinha mais problemas na nossa universidade, porque ele convivia com a ambiguidade de gestão, por muitos anos, né? E com a solução que foi dada para o Xixila construir. Então, o setor passou a ser administrado pelo CCSA, e aí nós vimos uma oportunidade importante, de fato, de garantir para o setor 5 um mínimo de condições. E nós temos que fazer também o mesmo para o setor 1. Aliás, é isso que nós estamos buscando fazer, conjuntamente com as direções de centros, e aqui nós discutimos de forma muito clara. Logo, o setor 5 era uma questão de emergência mesmo. Nós vamos continuar nesse trabalho. Tá? A sua agenda ela é importante e vamos estar trabalhando conjuntamente. Agora, não vá se animar para aumentar muito, não. Mas, ou seja, eu acho que temos 4 anos para pensar, discutir e avançar nessas questões. O que eu posso dizer é que eu tenho a melhor expectativa com relação à professora Ana Lúcia. A professora Lúcia, pela história de cada uma delas e pelo que eu conheço de cada uma delas, pelo compromisso que ela tem, pela dedicação que ela tem à nossa instituição. Então, eu vejo aqui agora exatamente a soma de mais 2 pessoas para trabalhar conosco, para fazer, para consolidar todo esse processo de crescimento e de expansão da nossa instituição. A UFRN é uma universidade muito nova ainda, né? Ela vai completar 50 anos no próximo ano, né? E ela tem passado por um forte processo de expansão. E eu acho que esse é o grande desafio, de como dar continuidade a esse processo de expansão do ponto de vista quantitativo, aliada à expansão qualitativa e aos compromissos da instituição. Eu acho que esse é o grande esforço que nós temos que fazer. E se a gente observar, de fato, a instituição tem melhorado, graças a esse esforço coletivo, quer dizer, graças ao trabalho individual de cada uma das pessoas que faz a instituição, mas o trabalho de liderança das pessoas, como nós fizemos aqui no caso do professor Arlete, nesse centro, e do conjunto, e das pessoas que têm a responsabilidade de dirigir e de liderar os setores da instituição, eu acho que foi graças a tudo isso que nós chegamos num patamar importante. Mas nós temos muito mais a fazer ainda. Quer dizer, eu não tenho dúvida de que nós já temos uma grande contribuição para o nosso Estado. Mas nós temos a obrigação de ampliar essa contribuição. E esse esforço, ele se dá de forma integrada mesmo. Eu creio que a extensão ela está muito melhor hoje, porque hoje nós temos professores mais qualificados, nós investimos mais em pós-graduação e pesquisa. O ensino está melhor hoje porque nós temos uma extensão melhor e temos uma pós-graduação melhor. Quer dizer, então, esse é um processo que se dá simultaneamente, quer dizer, ou seja, quando nós, de fato, investimos fortemente na qualificação, por exemplo, do corpo docente, esse resultado vai aparecer na sala de aula do ensino de graduação, de pós-graduação, e vai aparecer na atividade de extensão. Por isso que eu digo que o Reúne ele é algo interessante, porque ele foca na graduação, mas nos coloca na obrigação de pensar as relações da graduação com a extensão, com a pós-graduação e com o processo de produção do conhecimento, com a inserção local, com a inclusão, com a grave questão da inclusão que nós temos que, de fato, dar a nossa contribuição, aí entendendo inclusão, a contribuição que nós temos que dar para a melhoria da escola básica pública, e esse centro tem um papel fundamental nessa questão. Ou seja, eu acho que o Reúne ele traz uma agenda extremamente rica. E para a nossa universidade, ele vem num momento importante, porque é no momento de renovação dos dirigentes. Quer dizer, eu tomei posse há menos... fui reconduzido no cargo há menos de um mês, né? E agora nós estamos num processo de posse dos novos diretores de centros. A professora Ana Lúcia é a terceira a tomar posse, né? E olha que esse centro é interessante, ele tem uma forte vocação feminina, né? Se a gente olhar a série dos diretores nos últimos tempos, eu acho que faz muito tempo, o último diretor
do sexo masculino foi a Luiz Alberto, quando eu fui diretor do Centro de Tecnologia, em 87, 91 ainda. Isso. Ou seja, isso termina sendo uma vantagem também, extremamente importante para o centro, né? Mas, ou seja, de fato, eu creio que o Reúne, como eu estava falando, ele terminou sendo um elemento, um catalisador importante nesse momento de início de um novo período de gestão para os centros, para a reitoria, para o conjunto da universidade. Porque na reitoria não mudou o reitor, mas mudou muita gente, né? Vocês podem observar que você tem muitas caras novas, né? Já que não mudou o reitor, mas mudamos várias pessoas, tá? Quer dizer, eu acho que e essa renovação é importante nesse processo todo de fortalecimento da condução da instituição, do ponto de vista, de fato, da gente consolidar a nossa posição e a nossa vocação de uma instituição que está vocacionada a ser uma grande instituição do ponto de vista da contribuição regional e nacional, mas, sobretudo, para o processo de desenvolvimento do nosso Estado. Bom, acho que era isso que eu gostaria de colocar. Eu quero aqui me somar, mais uma vez, parabenizar a professora Arlete, me somar à nova direção do centro e fazer um apelo a cada um de vocês que trabalhem, ajude a direção do centro, ajude a direção da universidade, porque, de fato, o resultado, o sucesso ou insucesso nessa empreitada, o sucesso ou insucesso nessa caminhada vai depender da contribuição de cada um de vocês, tá? Nós temos que fazer a nossa parte, mas eu não tenho dúvida de que isso é soma de um coletivo. Muito obrigado a todos vocês e vamos agora às nossas comemorações. Agradecemos a presença de todos e, em nome da presidência da mesa, declaramos encerrada esta cerimônia. Convidamos os presentes para o coquetel que será servido no hall do NEPSA.
José Ivanildo Rego, magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professora Ana Lúcia Assunção Aragão, nova diretora do CCSA, professora Maria Lúcia da Silva, vice-diretora do CCSA, professor Cássio de Freitas Barreiro, chefe do Departamento de Ciências Administrativas, representando nesta solenidade os demais chefes de departamento, coordenações de cursos de graduação, de pós-graduação e unidades suplementares, a servidora Damiana André da Silva, servidora do Departamento de Educação, representando nesta solenidade os demais servidores do Centro, Caio Vitor Barbosa Ribeiro, presidente do Centro Acadêmico do curso de Direito, representando nesta solenidade os demais centros acadêmicos. Demais autoridades presentes, caros professores, servidores, alunos, amigos, familiares, convidados. Decorridos 8 anos à frente do CCSA, chega ao final do meu segundo mandato e passo a nobre tarefa de condução à minha querida amiga, professora Ana Lúcia Assunção Aragão, companheira de lutas e de crenças sobre o papel da universidade pública, que, na companhia da professora Maria Lúcia da Silva, terá o desafio de consolidar e inovar um conjunto de iniciativas no âmbito do Centro. Ao assumir o meu segundo mandato, em 2003, muitos desafios se colocavam. Inserir o Centro mais ativamente na totalidade da UFRN no contexto local, dinamizar a atividade de pesquisa e extensão, dotar o Centro de uma estrutura de apoio à atividade de pesquisa, elevar a qualidade do ensino, incrementar a produção científica, elevar a titulação docente, implementar um projeto editorial e cultural, ampliar as bases de pesquisas, envolver os estudantes de forma mais ativa nas atividades de ensino, pesquisa e extensão e, por fim, renovar procedimentos de gestão e de controle dos recursos públicos. Pois bem, nesses 8 anos nos dedicamos a vencer esses desafios e a honrar o nosso compromisso de campanha de implementar um projeto de gestão para o CCSA que fosse norteado pela adoção intransigente de princípios éticos, da participação e do trato responsável com os recursos públicos. Projeto que exigiu uma correta compreensão da realidade política e institucional do país, marcada pela defesa indiscriminada do mercado como regulador dos vários campos do saber, pela tentativa de caracterização da universidade pública como uma instituição perdular e ineficiente e por uma proposta de autonomia universitária, sem garantias concretas de financiamento. A compreensão dessas questões foi de fundamental importância para incorporar a dimensão política, as dimensões acadêmicas e administrativas e nos orientar na defesa intransigente da universidade pública. Esses princípios, ao longo desses 8 anos, se traduziram em diretrizes de gestão e em realizações acadêmicas e administrativas. Para ser breve, destacamos apenas algumas ações responsáveis por uma nova dinâmica acadêmica e administrativa do CCSA. A construção e criação do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas, o NEPSA, que viabilizou a infraestrutura de apoio necessário à pesquisa, com recursos do CT-Infra, mas com forte aporte de recursos próprios, captados diretamente pelo CCSA. A dinamização da pós-graduação, com a criação de novos programas, hoje responsável por 32 bases de pesquisa e pela ampla maioria da produção científica do Centro. A aprovação de projetos junto ao CT-Infra para a construção de um novo prédio, com salas para abrigar as bases de pesquisa do CCSA e que, neste momento, se encontra em fase final do processo licitatório. O apoio à manutenção do núcleo temático da SECA e ao seu precioso acervo, tão caros à professora Tereza Aranha. A criação do Programa Permanente de Formação dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Norte. A criação do curso Graduação Tecnológica em Gestão Pública, voltado para atender necessidades de formação dos servidores da UFRN. O investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão em material permanente nos últimos 8 anos, o equivalente a mais de 1/3 do total de recursos recebidos do orçamento, representando um forte investimento do Centro. Poderia relacionar outras ações, mas o nosso relatório de gestão, que registra todas as ações implementadas ao longo do período de julho de 2003
a julho de 2007. E toda a movimentação de recursos executados já foi entregue à comunidade universitária e aos dirigentes no cumprimento do dever de prestação de contas de todos os atos praticados. Penso também que mais importante do que ficar fazendo referência a números, como alguns sonham em fazer, é refletir sobre o sentido que fomos capazes de realizar, sobre o real significado das ações que implementamos, pois, afinal, o próprio conceito da palavra ação leva à ideia de transformação. Essa minha compreensão é derivada da minha crença de que a função de um bom gestor público não deve se esgotar em realizar as coisas pelas coisas em si, mas, principalmente, sinalizar rumos, tendo clareza sobre o papel que a instituição universitária deve exercer, especialmente em uma sociedade extremamente desigual e socialmente injusta como a nossa. Dito de outro modo, sempre entendi que a ação gestora a ser por mim conduzida deveria estar voltada para a construção de um projeto de universidade que contivesse forte compromisso social e implicasse que as ações de formação, qualificação e capacitação nos diversos níveis, pesquisas, estudos e avaliações dos problemas socioeconômicos e culturais, fossem dirigidas para os segmentos sociais que constituem a sociedade potiguara. Igualmente, não poderia deixar de incorporar em suas ações uma perspectiva de inclusão social, de modo a contribuir para que a cidadania não fosse um conceito abstrato para a maior parte da população. Os valores da solidariedade social e da cidadania são centrais em um projeto de universidade. Se a universidade não exerce seu compromisso social, não tem justificativa para a sua existência. Assim, ao investirmos na criação de programas de pós-graduação, concretamente, colocamos à disposição da sociedade um contingente de mestres e doutores com massa crítica suficiente para conduzir empresas de tamanho e naturezas diferentes, para discutir os processos de inserção regional, para avaliar a saúde contábil e financeira das empresas, para formular alternativas de desenvolvimento, para formular políticas educacionais, para discutir a questão social, para discutir o papel da Constituição do Desenvolvimento Nacional e nas mudanças no espaço público. Do mesmo modo, criamos as condições para institucionalizar a pesquisa, que gera conhecimentos, e que, assim sendo, cria condições para o progresso da ciência e para o desenvolvimento do nosso Estado em particular. Sempre acreditei que bons programas de pós-graduação, além de formar pesquisadores docentes, realizam intercâmbios técnico-científicos internos e externos, têm inserção externa em agências de fomento, de modo que se constituem em polos de desenvolvimento científico-tecnológico, atento às demandas da sociedade e à busca de soluções para os seus problemas mais prementes. Ao institucionalizarmos parcerias diversas com diferentes órgãos públicos, sempre partimos da compreensão de que, em um contexto de grandes mudanças e de redefinição do papel do Estado, não podia o CCSA deixar de contribuir, através de suas ações formativas, para a profissionalização da gestão pública, colocando a eficiência, a eficácia e a efetividade de suas políticas no foco das nossas iniciativas. Um Estado mais próximo do cidadão foi, assim, a nossa meta principal. Ao desenvolver atividades variadas de extensão, o nosso compromisso maior foi o de aproximar o CCSA da comunidade, de modo a evidenciar a importância da universidade para a solução dos inúmeros problemas que afligem a sociedade. Assim, tratamos dos idosos, das drogas, da formação de professores, da gestão pública, do direito ambiental, do direito do consumidor, da infância, do menor, do turismo, do desenvolvimento sustentável, das políticas de desenvolvimento regional, das políticas públicas, da seguridade social, da auditoria e controle interno, da informação. E em todas as iniciativas, o interesse sempre foi o de fazer uma ação transformadora, que recolocasse em discussão a situação ou conhecimento vigente e criasse as condições para que os atores participantes do processo colocassem no seu horizonte a possibilidade da mudança. Sempre entendi que uma universidade com forte compromisso social devia manifestar essa preocupação em todas as suas ações, particularmente na atividade de extensão, que se constitui no dos elos de ligação mais fortes entre a universidade e a sociedade. A nossa expectativa, como interlocutores privilegiados que somos, é fornecer subsídios para a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas capazes de reverter esse quadro.
ao investirmos em reformas curriculares, experiências inovadoras de ensino, capacitação de professores, na consolidação do seminário de pesquisa, nos eventos acadêmicos, nos intercâmbios científicos, tínhamos em mente a melhoria da qualidade dos nossos cursos e, consequentemente, objetivarmos uma formação que permitisse uma sólida e competente formação para o trabalho, em um processo contínuo de construção e apropriação do conhecimento, ao tempo em que deveríamos formar cidadãos comprometidos com a solução dos problemas locais. Foi esta compreensão que nos moveu, no esforço cotidiano, de articular junto às coordenações de curso, aos professores e alunos, processos desafiadores e motivadores de melhoria. Ao criarmos a revista Interface, a nossa expectativa era de que ela se tornasse não apenas um espaço para a publicação das investigações acadêmicas, mas um instrumento valioso para abrigar o debate crítico das ideias e a pluralidade de pensamento que deve marcar a vida de uma instituição universitária. Pensar uma revista, mobilizar a comunidade, viabilizá-la, foi e tem sido uma tarefa árdua, mas compensadora. Ao institucionalizarmos o programa Cursos Livres do CCSA, o nosso foco foi dirigido à comunidade da cidade de Natal, com a preocupação de fazê-la chegar mais perto da universidade. Assim foi concebida uma ação permanente, visando abrigar discussões de temáticas variadas no campo das ciências sociais aplicadas, de interesse para a comunidade de um modo geral. Sempre pensei que é dever da universidade criar oportunidades alternativas de formação e de que a presença da universidade na vida das pessoas faz com que ela se torne referência obrigatória no imaginário das mesmas e que, assim sendo, criamos as condições para fortalecermos os elos de ligação entre a instituição e a comunidade. Ao criarmos o programa permanente de valorização dos servidores do CCSA, o nosso objetivo, além de capacitar os servidores em determinadas competências e contribuir para a sua autoestima e valorização do seu trabalho, foi o de oferecer contribuição para o melhor funcionamento da instituição universitária. Ao viabilizarmos a participação e organização de eventos, seja de alunos, professores ou servidores, a preocupação sempre foi de tornar o CCSA um espaço universitário efervescente, de amplas discussões e debates. Sempre acreditei que o papel de uma instituição universitária é abrigar o debate, a livre discussão de todos os temas do interesse humano, a permissão e o incentivo para que brotem as 100 flores, numa paráfrase à célebre máxima do presidente Mao Tse-tung. Ao resgatar um espaço para a racionalidade substantiva em várias iniciativas desenvolvidas, a valorização do mérito através das premiações, os programas de capacitação, o respeito ao direito do outro de ser informado, a adoção de programas culturais e dos momentos comemorativos, o eixo central foi a consolidação de um ethos organizacional capaz de unir, de dar unidade, de dar um sentido corporativo, um sentido de pertencimento a todos os que fazem o CCSA. As ações fizeram, assim, parte de um projeto de desenvolvimento organizacional na perspectiva de que, no dizer de Weick, organizar se define como uma gramática validada por consenso para reduzir a ambiguidade mediante condutas razoáveis entrelaçadas. A excessiva fragmentação das áreas do conhecimento, se por um lado aprofunda e avança o saber, por outro pulveriza visões de mundo, dificultando uma visão de conjunto. Assim, fortalecer a ideia de conjunto é fundamental para a consolidação de um centro acadêmico forte no interior da instituição. É claro que a coesão da organização não é somente articular atividades. Também se necessita de criar significados compartilhados acerca dos fatos da realidade cotidiana e a possibilidade que os indivíduos tenham expectativas comuns sobre os comportamentos dos demais. Sempre tive a convicção de que a afirmação do CCSA como centro acadêmico respeitado se faria na trama de relações que se materializam no espaço UFRN e seria o resultado da convivência e da confrontação de ideias dos seus integrantes e que esta afirmação não era incompatível com o esforço de reintroduzir dimensões humanas, o calor, o carinho, a valorização das pessoas, o reconhecimento pelo trabalho realizado na vida organizacional. Ao implementarmos todas essas ações,
O nosso esforço foi o de dar visibilidade ao CCSA para torná-lo um ator importante no cenário interno e externo da UFRN, tendo como referência central o cumprimento do seu compromisso social. Igualmente, penso que, neste momento, é importante refletir sobre as mudanças que a passagem pela direção do CCSA provocaram na minha vida, na minha visão de mundo, nas crenças e valores que se consolidaram e nas crenças que se tornaram descrenças. Como ao longo da minha trajetória administrativa também fui professora, penso que a minha reflexão não pode deixar de considerar as implicações de ser gestora enquanto docente. O conflito constante entre valores burocráticos e acadêmicos e a tentativa de conciliá-los exigiu posicionamentos difíceis. Às vezes, emergia com força a professora, ao questionar as práticas administrativas, as condições de trabalho, as pressões por publicação, os inúmeros editais. Às vezes, se impunha a gestora, ao avalizar os procedimentos burocráticos, ao tentar impor um rumo à instituição, ao defender os critérios de desempenho, ao desenhar os perfis acadêmicos dos cursos de graduação e programas de pós-graduação. Desse embate, a busca por uma posição coerente de defesa do mérito acadêmico, que sempre entendi devia ser o ideal a perseguir em uma instituição universitária. Nesse embate, a necessidade de entender as diferenças entre ensinar e pesquisar, e, consequentemente, sobre o docente professor e o docente pesquisador, e as competências completamente distintas que recaem sobre essas atividades. Ensinar é, por definição, formar. Compartilho com Korganov a ideia de que formar envolve desenvolver nos alunos a capacidade de julgar, de distinguir o essencial do secundário e de pensar por si mesmo, de aprender por si mesmo, de aprender a conviver em grupo e de despertar para o sentido da investigação. Em decorrência, ensinar implica em transformar. Nessa perspectiva, acredito que ser professor é assumir uma atitude nos diferentes ambientes de aprendizagem que estimula o aluno a ter vontade de aprender. Isso significa que devemos ser capazes de interessar o aluno, de influenciar, de facilitar, de encaminhar e de encantar o aluno para a descoberta, para o prazer da leitura e da reflexão. Mas isso não é suficiente se, neste processo, a ação educativa se faz de forma descontextualizada. Assim, ser professor é estar sintonizado com os reais problemas da comunidade em que a prática docente se materializa, de modo que os ensinamentos teóricos e práticos façam sentido para os atores envolvidos no processo ensino-aprendizagem. Mas isso ainda não é tudo. Ser professor é fazer parte da vida dos alunos, de modo que as inquietações, que nem sempre são apenas teóricas, mas inquietações da vida, de escolhas a serem feitas, possam ser acolhidas. Ser professor é ser capaz de assumir o papel de mediador, de construtor do conhecimento, mas principalmente ser capaz de sinalizar o caminho. Pesquisar, por outro lado, é buscar a descoberta de novos conhecimentos, ou colocar novos problemas sob a lente do professor. Logo, o foco aqui não é formar, no sentido explicitado acima, mas aventurar-se na descoberta do novo. Nessa atividade, diferentemente da atividade de ensinar, as motivações e competências são distintas, e a natureza do trabalho também. Assim, para pesquisar é preciso que o professor desenvolva a curiosidade em buscar o conhecimento, em abrir-se para o novo, e, principalmente, em ter paciência para amadurecer um tema e saber como explorá-lo. Ser pesquisador é preocupar-se em produzir soluções para as temáticas do seu interesse, é duvidar quase todo o tempo de verdades estabelecidas, é buscar o prazer de descobrir. Ser pesquisador é possuir o espírito da aventura, que pela sua própria natureza nunca sabe ao certo como termina. Tenho a convicção de que exercitar a docência consiste em um aprendizado que não se esgota nunca, mesmo após tantos anos de magistério, pois a cada turma, a cada disciplina, a cada pesquisa, a cada avaliação, o ciclo se repete, embora com nuances, e assim sendo, algo de novo acontece. É esta característica do trabalho docente que me gratifica e faz com que eu tenha uma visão positiva sobre a atividade realizada, pois ela é sempre desafiadora. Por tais razões, nunca me afastei da docência, mesmo estando sobrecarregada com as funções administrativas. Diria mesmo que a sala de aula, o espaço é o espaço encontrado, e o espaço encontrado para escrever e pesquisar constituíram e constitui
o porto seguro para o estresse cotidiano de ser gestora pública. Ao examinar a minha vida acadêmica e administrativa, constato que não foi possível tornar-me professora e gestora sem fazer escolhas ideológicas. Assim, o modelo de sociedade, de relações igualitárias entre as pessoas e de justiça, que sempre orientaram as minhas escolhas na vida, definiram o meu papel de professora e gestora. Em decorrência, a postura crítica e a reflexão que me acompanham até hoje sempre foram e são posturas firmes na minha relação com o aluno, de modo que eles possam se desenvolver com autonomia, a ter senso de cooperação, a ter tolerância e aprender a inserir-se de forma crítica na sociedade. De igual sorte, o modelo de gestão pública, de eficiência, de eficácia, de efetividade, de transparência e de responsabilidade com a coisa pública, que sempre orientaram a minha ação administrativa, definiram também o meu papel de professora enquanto gestora. São escolhas que deixam marcas, mas deixam principalmente a satisfação de ter perseguido, na e pela prática, o duro caminho de não se afastar das posições em que se acredita. Tenho a convicção de que fiz um trabalho sério, dedicado e responsável nesses últimos 8 anos. Trabalho marcado pelas dificuldades de gerenciar demandas e racionalidades diferenciadas em uma instituição plural e fragmentada como a universidade. Trabalho marcado pela convicção de que a transparência, o rigor com a coisa pública e a prestação habitual de contas constituem princípios sagrados do gestor público. Trabalho marcado pelo respeito à pluralidade de pensamento e pelo compromisso com a instituição pública. Trabalho marcado pela busca constante de inserção mais efetiva do CCSA no conjunto da UFRN. Trabalho marcado pela preocupação em construir coletivamente, sem jamais estabelecer distinções em razão de posicionamentos políticos anteriores, mas sempre colocando em tela de juízo a missão e os superiores interesses institucionais. Sempre vi a oportunidade de dirigir o CCSA como algo que me fez muito bem, e digo isso com tranquila franqueza, apesar de toda a carga de estresse e de inquietações que essa atividade me trouxe. Gostei do que fiz, gostei de realizar, gostei de mobilizar a energia das pessoas, gostei de materializar uma ideia, gostei de lidar com muitas pressões, gostei de abrir oportunidades. Assim é natural que a atividade de dirigir o CCSA tenha assumido uma importância enorme na minha vida e que boa parte do meu tempo tenha sido destinado a refletir sobre a melhor forma de conduzir o centro a patamares mais elevados de qualidade acadêmica. Agora, um novo ciclo se inicia, com as colegas professoras Ana Lúcia Assunção Aragão e Maria Lúcia Silva, que compartilham comigo o ideal de um centro forte e respeitado no interior da UFRN e que receberam um voto expressivo de confiança da comunidade do CCSA para consolidar e inovar nas ações acadêmicas e administrativas. A professora Ana Lúcia, do Departamento de Educação, que ocupou a vice-diretoria no meu mandato, é uma amiga querida, alguém que acredito e que comigo comunga os mesmos ideais de universidade e de instituição pública. A professora Lucier também é uma amiga querida e que aprendi a respeitar ao lhe confiar muitas missões do CCSA, pela seriedade e competência com que deu resposta aos desafios que lhe foram colocados. A gestão que se iniciará terá que continuar avançando em muitas questões no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, em sintonia com as novas exigências de um mundo em mutação. Mas o mais importante já se sabe, que é a certeza que o CCSA deve continuar trilhando o caminho da mudança organizacional, iniciada há 8 anos, e consolidar-se no âmbito da UFRN, no contexto local e regional. Pois, como dizia o filósofo Whitehead, a mera mudança sem conservação é uma passagem do nada para o nada. A mera conservação sem mudança não pode conservar, porque, afinal de contas, há um fluxo de circunstâncias e a frescura de ser se evapora sob a mera repetição. A nova direção do CCSA precisará de todos nós para ajudarmos na tarefa e de muito empenho e perseverança para a consecução dos objetivos. Creio que é chegada a hora dos agradecimentos. Agradecimentos a todos, aos que confiaram em mim e me deram a expressão dessa confiança, me dando 2 mandatos consecutivos. Aos companheiros de jornada, que são muitos, e não apenas do CCSA, que me impulsionam cotidianamente. Agradecimentos à professora Ana Lúcia,
pela inestimável colaboração prestada no exercício da vice-direção do CCSA. Agradecimentos também ao Fabiano, que apesar de fazer parte do CCSA há pouco tempo, logo internalizou o sentido profissional do seu cargo no céu. Agradecimentos a Lopes, no céu, setor de execução orçamentária. Agradecimentos a Lopes pela sua lealdade, pela sua dedicação, pelo esforço constante em melhorar o atendimento às diversas solicitações que surgem de todas as unidades. Agradecimentos a Júnior, que recentemente faz parte da equipe que cuida da infraestrutura do centro. Agradecimentos ao seu Wilson, hoje já aposentado, mas que se encontra aqui presente, pelo seu esforço e dedicação ao trabalho, ajudando sempre na manutenção do nosso almoxarifado. Significativos agradecimentos ao Erivaldo, exemplo vivo de bom servidor público, leal, correto, dedicado, que exerce com competência e dedicação as funções complexas de almoxarife do CCSA. Agradecimentos a Zinaldo, chefe do Laboratório de Informática, pelo inestimável apoio que me deu para adotar o Centro de Suporte Informacional adequado. E agradecimentos à sua equipe, ao Luciano, Rafael e Adriano. Agradecimentos à Ana Lúcia, secretária do NEPSA, e a toda a equipe da Biblioteca Setorial. Ao Bonita, Verusca, Marcelo, Marisa e Lenilson. Agradecimentos ao seu Arnaldo, profissional consciente de suas responsabilidades, que sempre procuram realizar o seu trabalho da melhor forma. Agradecimentos ao artista plástico e amigo Levi Bulhões, servidor aposentado, que sempre coloriu as ações do CCSA com suas cores vibrantes e alegres, pelo seu trabalho desinteressado. Agradecimentos a Luciana e Marilene, que sempre também conseguiram transformar todas as nossas ideias em projetos e contento, nós sempre fazendo o CCSA brilhar. Agradecimentos a todos os dirigentes da UFRN por encaminharem em tempo hábil as demandas do centro e por darem às suas reivindicações a atenção devida. Em especial a Gustavo, que dentro das limitações estruturais da Superintendência de Infraestrutura, sempre encontrou uma forma de nos atender. Agradecimentos também à Anete, a arquiteta do CCSA, como a chamamos de forma carinhosa, que com sua régua e compasso deu forma aos nossos projetos. A FUNPEC, na pessoa do seu superintendente, professor José Luiz, que nunca mediu esforços para encontrar soluções para os problemas do CCSA. Ao magnífico reitor, professor José Ivonildo Rego, pela forma cortês e atenciosa com que sempre fomos atendidos, colocando de lado eventuais divergências políticas e pondo em tela de juízo os superiores interesses institucionais da UFRN. Portanto, a todos estes e àqueles que aqui não foram mencionados, ficam aqui o meu reconhecimento e a minha gratidão, consciente que sempre fui de que uma boa gestão não se faz sem a ajuda e a colaboração de uma boa equipe de trabalho. E, por fim, não poderia deixar de agradecer ao professor Djalma Freire Borges, meu companheiro, parceiro de tantas jornadas e de tantos ideais, que sempre representou e representa um porto seguro para minhas inquietações e que sempre foi o maior incentivador na minha carreira universitária, por acreditar tanto na minha capacidade de trabalho. Agora, uma palavra final. Concluindo 8 anos de mandato, algumas certezas e inquietações. Entre as certezas, destacaria a convicção de que a carreira de professora e gestora não se fez sem deixar marcas na minha forma de ver o mundo, de perceber a realidade e de posicionar-me no contexto social, político e cultural. A crença na capacidade do professor de articular diferentes saberes e, em decorrência, transitar entre diferentes mundos. A revelação do quanto ser docente me trouxe múltiplos prazeres de descobrir, de orientar, de influenciar, e a reafirmação da crença de que é possível fazer uma gestão pública séria e marcada pela transparência e participação. Entre as inquietações, salientaria
No meu exercício docente de gestora, poderia ter feito melhor? Quais as opções que deixei de contemplar e que poderiam ter resultado em práticas docentes e de gestão diferenciadas? Depois dominada por esses sentimentos de inquietação, que tenho a compreensão de que a atitude mais sensata a adotar é a de que somos eternos aprendizes na vida. Já vimos um pouco de muitas coisas, mas ainda podemos ver muito de muitas coisas. O futuro delinear-se-á à medida em que formos juntando as escolhas que serão feitas, o esforço empreendido na consecução dos objetivos traçados, a renúncia às coisas que não foram objeto da nossa escolha, e principalmente em função da nossa disposição para explorar todas as contradições e possibilidades que a vida nos reserva. Pois, como disse o poeta, navegar é preciso. Muito obrigada a todos. Obrigada em especial à comunidade do CCSA pela confiança, pelo carinho da homenagem que hoje me prestaram. Muito obrigada. Com a palavra.